Vamos lá então, minha gente. Agora para listinha de química, né? Vamos começar aí com a primeira questão. Deixa eu arrumar aqui que não saiu. Aí. Então, ó, ela deu um texto gigantesco. Então, a gente tem que usar estratégias, né, para economizar tempo. Estratégias até que você economiza tempo de prova, certo? Então, a caneta parou de funcionar de novo, não sei porquê. Mas esse texto aqui, a gente vai deixar ele aí. Porque a gente vai começar lendo por aqui, né? Porque o que a gente percebe é que tem esses espaços vazios. Certo? Porque as lacunas dos textos são preenchidas respectivamente. Então é só a gente preencher essas lacunas. Então vamos lá. A variação de pH de aproximadamente 1 para 5 significa que a concentração de íons H+ na solução aquosa. Então, olha só. Se variou o pH de 1 para 5, quer dizer que o pH aumentou, certo? Se o pH aumentou, quer dizer que ele ficou maior, né? E se ele ficou maior, quer dizer que a solução é mais básica, certo? Porque quanto mais próximo, mais para frente de 7, quanto maior o pH, menos ácida é a solução, certo? Então, se menos ácida a solução e mais básica se menos ácida quer dizer que tem menos H+ disponível no meio, beleza? Porque se você joga um ácido, por exemplo, o H2SO4, esse H2SO4 vai ionizar, então ele vai formar 2 mols de H+, e esses 2 mols de H+ vai deixar o meio mais ácido, né? Porque o que o ácido faz? Deixa o meio mais ácido. E como que ele deixa o meio mais ácido? Aumentando a quantidade de H+. Quando ele aumenta a quantidade de H+, ele diminui o pH, certo? Diminui o pH. Então, diminuir o pH é aumentar a quantidade de hidrogênios, beleza? No caso aqui, como o pH aumentou, quer dizer que ficou mais básica, menos ácida. Então, o que aconteceu com a quantidade de hidrogênios? Diminuiu. Então, a gente vai colocar aqui, ó, diminuiu. Beleza? Então, vamos ver. Diminuiu, aumentou. Aumentou, a gente tira, aumentou também, certo? Então, isso vai sobrar pra gente letra C e letra E, que é diminuiu. Beleza? Aproximadamente, quantas vezes ele diminuiu? Aí, você teria que ir para a fórmula, né? Que é pH é igual a menos log da concentração de hidrogênio. Se isso aqui te assustou, porque você não viu o logaritmo, não se preocupa, porque não precisa, certo? Não precisa ficar assustado. Por quê? Se aumentou de 1 para 5, então quer dizer o quê? Quando o pH é igual a 1, ó, quando o pH é igual a 1, isso aqui é menos log da concentração de hidrogênio, o que você vai fazer? Aqui é na base 10. O que é um logaritmo? Aqui você vai estudar melhor o que é o logaritmo, tá? Então, se você não estudou ainda, não se preocupa que você já vai estudar e vai entender isso aqui melhor. Então, esse logaritmo está na base 10. O que quer dizer? Quando você pegar esse 10 e elevar a 1, vai dar o valor de H, certo? Só que aqui tem um menos também, né? Então, o que você faz? Vamos tirar o menos daqui, multiplica menos 1 dos dois lados. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1. E aqui, menos com menos, fica mais, né? Então, vai ficar mais log da concentração de hidrogênio na base 10. Então, ficaria o quê? Que 10, né? Essa regra do peteleco, que algumas pessoas gostam de chamar isso, né? Que é a regra do peteleco. Você manda o 10 ali para cima, ali, ó. Joga ele aqui. E o que acontece com 1? 1 sobe para cima dele. Vai ficar 10 a menos 1. Então, a concentração do hidrogênio, quando o pH é 1, é 10 a menos 1. Você percebe? Se o pH é igual a 1, a concentração do hidrogênio é 10 a menos 1. Se o pH é igual a 2, a concentração do hidrogênio é 10 a menos 2. Se o pH é igual a 3, a concentração do hidrogênio é 10 a menos 3. Certo? Então é só você fazer isso que você já sabe. Então a concentração do hidrogênio foi para quantos? Para 10. O pH foi para 5. Então a concentração do hidrogênio nesse caso mudou para 10 a menos 5. Então se foi de 10 a menos 1 para 10 a menos 5, o que aconteceu com a concentração de hidrogênio? Ela diminuiu, né? Diminuiu aproximadamente quantas vezes? De 10 a menos 1 para 10 a menos 5. Isso aqui, se você dividir, né? Vai ficar o quê? 10 a menos 5 sobre 10 a menos 1. Conserva a base, que é 10. Conserva a base, que é 10. E subtrai os expoentes, que é menos 5 e menos o menos 1, né? Então, menos o menos 1.
Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 1. Mais 1 com menos 5 vai ficar menos 4. Então, vai ficar 10 a menos 4. Então, ela diminuiu 10 a menos 4 vezes. O que é diminuir 10 a menos 4 vezes? É a mesma coisa? Como que é o 10 a menos 4? O 10 a menos 4, quando você tem elevado a um expoente negativo, o que acontece? Você inverte a base. Então, invertendo a base, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 4. Então, 1 sobre 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 1 elevado a 4, que vai dar 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Dividido por 10 elevado a 4. Então, você dividiu por 10 elevado a 4. Ou seja, você dividiu por 10.000, né? Porque o 10.000 tem 4 zeros. Então, você diminuiu 10.000 vezes. Portanto, a alternativa correta seria a letra C. Agora, se você não sabia essa fórmula, não sabia como resolver, usando essa fórmula aqui, seguindo todo esse passo a passo matemático, também tem como você pensar de outra forma. Como que você pensaria no caso, se você não soubesse? Vamos supor que você... eu vou te ensinar técnicas de resolução aqui. Vamos supor que você ficou entre a D e a E. Fala assim, putz, eu não sei diferenciar essas duas. Não sei se diminuiu 5 vezes ou 10.000 vezes. Então, vamos para outra parte que eles diferem. Ó. Aqui fala terceira e aqui fala primeira. Vamos ver qual que tá certo? Vamos aqui. Entre as etapas cinéticas citadas no texto, a que deve ter maior energia de ativação e, portanto, ser a etapa determinante da rapidez do processo como um todo é. Então, qual etapa que tem o quê que ele fala? A maior energia de ativação das etapas que fala no texto. Vamos ver que etapas que são essas? Vamos tentar ler mais rápido aqui, né? A antocianinas existem em plantas superiores e são responsáveis pelas tonalidades vermelhas e azuis das flores e frutos. Esses corantes naturais apresentam estruturas diferentes conforme o pH do meio, que resulta em cores diferentes. O cátion flavíleo, por exemplo, é uma antocianina que representa a cor vermelha e é estável em pH 1. Tá, eu quero achar processo aqui, ó, etapas, certo? Etapas, para achar que tem maior energia de ativação. Se juntarmos uma solução de antocianina a uma base, de modo a ter pH por volta de 5, então você vai juntar uma solução de antocianina a uma base, de modo a ter pH por volta de 5, veremos durante... Só um minuto. Tive que espirrar. Veremos durante a mistura uma bonita cor azul que não é estável e logo desaparece. Verificou-se que a adição de base a uma solução cátion flavíleo com pH aproximadamente 1, dá origem a uma cinética de 3 etapas, ó. Então aqui que interessa, ó, 3 etapas. 3 etapas. Vamos ver quais etapas que é essa. De tempos muito diferentes. A primeira etapa consiste na observação da cor azul, que ocorre um tempo de mistura da base. Então, a primeira etapa é essa aqui, ó. Primeira etapa. A seguir, na escala de minutos, ocorre uma outra reação, correspondendo ao desaparecimento da cor azul. Então, desaparecimento da cor azul. Segunda etapa. E uma terceira, que em horas dá origem a pequenas variações no espectro de absorção, principalmente na zona ultravioleta. Então, essa daqui seria a terceira etapa. Tá, ele quer as etapas cinéticas no texto, que deve ter maior energia de ativação e, portanto, ser a etapa determinante da rapidez do processo, como um todo é. Então, o que a gente sabe pela teoria? Qual que etapa, se você tem uma reação, um processo que tem várias reações, certo? Então, eu exemplifiquei aqui um processo bem simples, né? Mas o Z vira o Y. Então, se você tem uma etapa com um processo com várias etapas, o que vai acontecer? A etapa que vai determinar a velocidade, você vai ver mais para frente cinética química, vai ser a etapa lenta, a etapa mais lenta. Então, qual dessas etapas é a mais lenta, né? Porque ele fala que é a que determina a rapidez do processo. Qual é a etapa lenta? A primeira etapa consiste na observação da cor azul, que ocorre durante um tempo. Então, a primeira etapa vai ficar azul, ó. Primeira etapa ficou azul. Isso aqui é a primeira etapa. A segunda etapa, o que aconteceu na segunda etapa? Com uma reação correspondendo ao desaparecimento da cor azul. Então, na terceira etapa, a cor azul some. Então, vamos desenhar um círculo aqui. A cor azul some. E na terceira etapa, o que acontece?
dá origem a pequenas variações no espectro de absorção, principalmente na zona do ultravioleta. Então ele passa para o ultravioleta. Vamos ver se a gente tem uma cor bem próxima aqui do ultravioleta. Vamos deixar essa daqui, ó. Certo? Então ele passa para o ultravioleta. Então o que você sabe? Talvez isso daqui seja mais difícil do que você pensar em pH, né? Seja mais difícil. Ele fala que é a etapa que você precisa de maior energia de ativação. Ou seja, que você tem que ceder ali mais energia, né, para ela acontecer. Vamos ver. A gente sabe que vai acontecer o quê? O azul, se você pegar essa frase aqui, ó, Rigby. O que ela quer dizer? Red, que é de vermelho, green, que é de verde, blue, que é de azul, yellow, que é de amarelo, e V, que é de violeta, né? Que é violet, ultraviolet, né? Então, por que isso aqui? Por que eu estou falando isso aqui? Porque do vermelho para o violeta, o que você tem? Você tem um crescimento da energia. Então, o violeta, por exemplo, tem mais energia que o vermelho. O azul tem mais energia que o vermelho. O amarelo tem mais energia que o... Ixi, não, eu troquei a ordem aqui, ó. Aqui, o yellow, né, que é o amarelo, vem antes do azul, que é o blue, certo? Então, o blue vai ter mais energia, certo? Que o amarelo. É isso. Então, o que quer dizer? Se você está saindo de uma cor azul para uma cor violeta, você percebe que aqui, ó, que aparece a cor violeta. Aqui que aparece a cor violeta. Beleza? Por que aparece a cor violeta? Porque a azul está sumindo para aparecer a violeta. Beleza? Então essa etapa 2 é bem rápida, né? Ele fala até que é bem rápida, né? Ele fala finalmente tá a seguir na escala de minutos ocorre uma outra reação. Sim, ele fala, né? Então, que é muito rápido, né? Por quê? Sai do azul e passa para o violeta, mas antes disso fica sem cor. E daí, para passar por violeta, você tem que fazer o quê? Você tem que absorver energia, porque o violeta, para você emitir o violeta, você tem que ter mais energia. E ele até fala aqui, né, o espectro de absorção, pequenas variações no espectro de absorção. Beleza? Então, o violeta, ele vai ter maior energia de ativação, certo? A etapa 3, no caso, né, vai ter maior energia de ativação. Porque antes ela estava no azul, estava no blue. Só que ela tem que passar por violeta, que é uma cor que tem mais energia, então ela tem que absorver mais energia. Ou seja, para a 3 acontecer, você tem que ter uma reação absorvendo bastante energia, que é a energia de ativação, né? Para acontecer uma reação. Beleza? Então, no caso, a terceira etapa seria a determinante do processo, porque é que tem maior energia de ativação. Aqui eu dei até um esquema, eu até falei um pouco dei alguns spoilers de equilíbrio químico, né? De cinética química. Porque eu falei que a etapa lenta domina o processo, né? Mas nem precisava saber disso. Beleza? Então, era uma outra forma aí de resolver, né? Fechou? Então, uma resolução aí bem completa para vocês.